Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 15. Prólogo. Bem-vindo de volta, Ain-sama. Fazia 2 semanas desde a última vez que ele retornara ao seu escritório, mas as palavras que se seguiram enviaram um arrepio em seus ossos. O senhor gostaria de jantar? Um banho? Ou, prefere, a mim? Por um momento, Ains imaginou ter visto vários corações cor-de-rosa saindo de trás de Albedo. Qual é o significado disto? Estou brincando de recém-casados, Ain-sama. Ouvi falar que este é um melhor modo de uma esposa receber seu marido depois que ele retorna de uma viagem de negócios com seu animal de estimação. O senhor gostou? Então foi por isso que ela não estava na superfície me esperando. Ains nunca teve esposa, muito menos namorada, mas quando ele estava prestes a responder friamente, quem se importa? Ele engoliu essas palavras. Ele tinha seu orgulho como homem a considerar e queria proteger sua imagem. Além disso, que tipo de resposta ela esperava quando perguntou: "O senhor gostou?" Apesar de sua falta de confiança, ele colocou uma atitude que parecia dizer: "Está tudo sob controle", e respondeu de uma forma que provavelmente não deveria causar muitos problemas. Foi uma recepção encantadora, Albedo. Albedo sorriu e respondeu: "Que bom ouvir isso, Kufufufu." Quando Ains a viu sorrir sedutoramente, ele abaixou sua postura como se preparando para uma batalha. Ele sentiu algo como uma cobra venenosa deslizando pela sua espinha. Havia uma luxúria bestial escondida nos olhos de Albedo, provavelmente a fonte daquela sensação sorrateira. Aqueles olhos estavam mortalmente sérios. Se ele tivesse respondido: "Eu quero você", é claro, mesmo em tom de brincadeira, não havia dúvida de que a superpredadora diante dele se apegaria a isso e o atacaria com selvageria. As palavras estupro reverso flutuaram brevemente em sua mente. Embora ele tivesse poucos vestígios de desejo sexual, os remanescentes de sua personalidade humana pareciam estar reagindo às intenções de Albedo, que diziam a ele que não faria mal algum experimentar. Sua curiosidade ainda não diminuíra e isso só aumentou esse sentimento. Pare com isso, seu idiota. Não era exatamente autocontrole, mas Ains usou algo similar, algo que teria sido impossível se ele não fosse um dead, para se forçar a ignorar o subtexto das palavras de Albedo. Ainda assim, algo como nojo brotou de algum lugar dentro do coração de Ains. Antes de ter sido transportado para este novo mundo, ele havia alterado a narrativa de Albedo, escrevendo que ela o amava em tom de brincadeira. Ele estaria tirando vantagem dessa personalidade distorcida, sem antes ela realmente amá-lo de verdade. Mas aquilo se foi. Como fazer aquilo? Não é como se um relacionamento entre um homem e uma mulher pudesse progredir somente através de conversas, é por isso que tenho medo de dar o próximo passo. Ains, um virgem que nunca namorou antes, ponderou sobre o assunto. Ao mesmo tempo, outro pensamento veio à mente. Os NPCs feitos por seus antigos amigos podem ser considerados filhos deles. Como ele poderia manchar tais preciosos filhos e deixá-los continuar com suas mentes distorcidas? Idiota, agora não é hora de pensar esse tipo de coisa. Ah! O grito repentino de Albedo fez os pontos luminosos nos olhos de Ains brilharem. O que é, Albedo? Aconteceu alguma coisa? Estou envergonhada. Eu ouvi dizer que uma esposa recém-casada deveria dar boas-vindas ao marido em casa, enquanto vestida com seu traje definitivo de batalha, um avental nu. Com isso, Albedo olhou para o vestido e seu rosto ficou ruborizado. Então ela respondeu: "Se assim desejar, eu vou imediatamente." Sua voz era baixa, mas ele podia ouvir muito claramente. Ela furtivamente espreitava Ains enquanto continuava: "Me trocar na sua frente, Ain-sama." "Ah, sim, Grum. Na verdade, ouça, Albedo, já fez bastante gracinhas. É hora da reunião para a troca de informações." "Sim, como desejar." Com alguma relutância, embora ele não tivesse certeza de onde exatamente a relutância se originava, Ains se forçou a ignorar as tentações de Albedo e se sentou em sua poltrona. Então, ele jogou 3 algibeiras sobre a mesa.
A seguir, ditou instruções para Albedo, que havia mudado de personalidade de uma recém-casada ansiosa para uma secretária eficiente. Este é o dinheiro que ganhei em Errantel. Use-o nos experimentos. As 3 algibeiras pareciam diferentes uma da outra. A maior delas parecia estar prestes a estourar, e estava cheia de peças de prata e cobre que Ainz ganhara durante seu tempo como aventureiro. Entendido. Vou ver se esses fundos podem ser usados para invocar monstros ou ativar os sistemas de defesa de Nazarick. Ótimo. Além disso, veja se podemos utilizá-las para criar itens, como pergaminhos e assim por diante. Os olhos de Ainz se afastaram de Albedo, cuja cabeça estava profundamente abaixada. Então ele olhou de volta para as algibeiras com uma expressão devota em seus olhos. As peças de ouro obtidas em Yggdrasil poderiam ser usadas para comprar itens mágicos, mas também poderiam ser usadas para taxas de manutenção da base de guilda. Por exemplo, elas poderiam ser usadas para invocar monstros acima do nível 30, que não reaparecem naturalmente, ou POP, como catalisadoras para o uso de certas magias, criação de itens mágicos, ressuscitar NPCs mortos e assim por diante. Ele já havia verificado que as moedas de Yggdrasil poderiam ser usadas neste mundo. No entanto, ele não se certificou de que a moeda deste mundo também pudesse ser usada dentro de Nazarick. Ele estava particularmente curioso se as moedas de prata e cobre poderiam ser utilizadas, já que em Yggdrasil só havia moedas de ouro. Não seria exagero dizer que os resultados dessa experiência podem determinar o futuro de Nazarick. Se o dinheiro desse mundo pudesse ser usado da mesma maneira que as moedas de ouro de Yggdrasil, isso poderia afetar muito seus planos futuros. Afinal, isso mudaria dramaticamente a importância de ganhar dinheiro. De fato, sob certas circunstâncias, uma situação poderia surgir onde o ganho de grandes quantidades de moeda se tornasse essencial. Em contraste, se a moeda deste mundo não pudesse ser usada, então a riqueza dentro da tesouraria se tornaria um recurso insubstituível, e despesas desnecessárias teriam que ser minimizadas. Além disso, sobre a Clementine. Quando Ainz falou o nome do cadáver desaparecido, suas sobrancelhas inexistentes se enrugaram. Seu erro de julgamento resultou no desaparecimento da dita mulher, que sabia algumas coisas sobre ele. Não havia como saber se ela havia ressuscitado, ou mesmo se já tinha dado com a língua nos dentes. Um desconforto surgiu no coração de Ainz. Neste mundo desconhecido, ele descobriu da pior maneira que havia potenciais inimigos com os quais deveria ter muita cautela, mas até agora não havia aprendido nada sobre eles e o pior, deixara alguém escapar com informações importantes. Se pelo menos chegasse aos ouvidos de algum dos meus amigos, caso estejam neste mundo, não posso ficar contando com a sorte. Eu preciso ter mais cuidado a partir de agora. De qualquer forma, o mais importante agora é decidir o que devo fazer em relação à minha identidade como Momon. Se alguém estivesse o perseguindo, eles iriam atrás de Momon. No entanto, Momon era seu trampolim para algo maior, seria uma pena descartá-lo. Ainda não havia chegado a hora de revelar que Ainz era Momon. Primeiro preciso observar mais o desenrolar da situação, não importava o quanto ele pensasse, suas contemplações só o levaram a um beco sem saída. Portanto, ele decidiu deixar seus problemas de lado por enquanto e não pensar mais nisso. Não é má ideia pedir ao ator de Pandora para colocar uma das lâminas daquela mulher no triturador da tesouraria e ver o que acontece. Triturador? Foi só quando ouviu a voz de surpresa de Albedo que Ainz se lembrou do nome apropriado daquele item. É a Exchange Box. Alguém com habilidades do tipo comerciante pode obter melhores preços ao usá-la. Peça ao ator de Pandora para se transformar em Nerata-san e usar a habilidade dele. Depois de ver que Albedo assentiu em reconhecimento, Ainz desenrolou o pergaminho sobre a mesa. Preste atenção aqui, me esforcei para obter isto, é um mapa mundi que adquiri em Errantel. Isso é meio, entendi. Ainz entendeu porque as sobrancelhas de Albedo se franziram levemente, pois os detalhes do mapa diante deles eram terrivelmente vagos. Eu entendo porque está desapontada. Afinal, este mapa cobre apenas uma pequena parte da região à nossa volta.
A escala feita ao acaso e muitos pontos de referência também não foram registrados. Além disso, este mapa concentra-se nos países humanos, e há apenas uma nação demi-humana registrada. É um mapa grosseiro, sem dúvida, mas é improvável que encontremos algo melhor. Por exemplo, ele ouvira falar das tribos centauros nas planícies, dos assentamentos Pabelsar e do povo Scorpionmen no deserto, do país dos Dwarfs nas montanhas e assim por diante. Mas ele havia aprendido tudo isso conversando com o chefe da guilda dos magistas de Irrantel, já que não foram registrados no mapa. Em outras palavras, esse era um mapa conveniente a humanos. Um mapa vago como este dificilmente seria confiável, mas ele teria que gastar muito dinheiro e tempo para obter o melhor. Foi isso que Teo-Hakeshir, o chefe da guilda dos magistas, lhe dissera. O homem estava sempre favoravelmente disposto a Ainz, de modo que tal informação poderia ser considerada como certa. Além disso, ele sentiu nas palavras do outro homem que mesmo um mapa como este já era algo que exigia muito trabalho. Entendo. Então, ordenarei que o mapa seja duplicado e distribuído para cada guardião. Por favor, faça isso. Mas antes, explicarei brevemente o conteúdo do mapa. Ainz apontou para o centro do mapa. Era a região que tinha sido mais precisamente detalhada. Aqui é Irrantel, e esta região contém a grande tumba de Nazarick. Seu dedo se moveu para o nordeste, para os arredores de uma enorme floresta. Ele estava bastante confiante em seu conhecimento da área ao redor de Nazarick. Esta é a Cordilheira Zerlisiana, que marca a fronteira entre o Reino Reestis e o Império Baharut. A grande floresta ao redor da extremidade sul da cordilheira é a grande floresta de Tob. Há um grande lago aqui. O lago em questão tinha a forma de uma cabaça invertida e ficava entre o sopé sul das montanhas e a grande floresta de Tob. O dedo de Ainz apontou na ponta sul do lago. Há uma aldeia de Lizardmen aqui, nestas grandes terras úmidas. Depois de ver Albedo concordar com a cabeça, Ainz continuou. Agora vou contar o que Teo-Hakeshir me contou sobre os países vizinhos. Para o noroeste do reino é uma região delimitada por montanhas. Esta região é o Conselho Estadual de Ardland, que é habitada por muitos demi-humanos. O que precisamos ter cautela são com seus conselheiros, dizem que são dragões. Aparentemente, há 5 deles, mas alguns dizem que são 7. Para o sudoeste do reino está a nação conhecida como Reino Sacro Roble. Aparentemente, é cercado por todos os lados por uma alta muralha, indicado aproximadamente aqui no mapa, e é conhecido como a Grande Muralha. Este país fica atento contra muitas tribos demi-humanas que lutam frequentemente no deserto das redondezas, embora não seja indicado no mapa. Não é para onde o Demiurge foi. Isso mesmo. No outro extremo do deserto está a Teocracia Sleine, entidade a qual devemos ficar atentos. Isto aqui é uma fronteira nacional. Albedo traçou uma linha ao redor da região circundante com seu dedo branco lírio. Provavelmente. Mas sendo sincero, não adianta tentar estudar as fronteiras a partir deste mapa, ele é muito vago. Agora para o Império. Há muitas cidades-estado situadas a nordeste do Império, que formaram a Aliança Cidade-Estado. Parece haver também uma cidade de demi-humanos. Para o sudeste do Império é uma região com vários pilares gigantescos de quartzo, bem como muitas cavernas. Aparentemente, existem tribos humanoides que domam wyverns. Quando Ainz ouviu a descrição do lugar, lembrou de Volinjuan na província de Zangjaji, Hunan, mas ainda não tinha todos os detalhes. Então, eles são montadores de wyvern. Em Yggdrasil, jogadores com mais de 35 níveis em profissões equestres podiam conjurar as feras mágicas conhecidas como wyverns, que lhes serviriam de montarias. No entanto, não havia provas de que o mesmo fosse verdade também neste mundo. Possivelmente. Indo por essa lógica, eles devem ser bastante fortes, mas mesmo assim, não são exatamente oponentes temíveis para a grande tumba de Nazarick. No entanto, a porção do mapa abaixo deles, a costa leste deste grande lago, não foi mapeada ainda. Ainz indicou uma das bordas externas do mapa. E eles dizem que aqui é chamado de Reino Dragonic. Dragonic? Sim.
Um poderoso dragão fundou essa nação no passado e, aparentemente, sua realeza herdou a linhagem do sangue de dragão, mas se esses rumores são confiáveis, ainda não se sabe. Enfim, isso é o que sei do mapa por enquanto. No mundo onde Ainz viveu como Suzuki Satoru, teria sido um rumor exagerado, mas neste mundo, esse boato poderia ser verdade. Então, Ainz-sama, devemos ter cuidado com a teocracia Sleine e Conselho Estadual de Asgland, correto? Ainz cruzou os braços sobre o peito e disse: Pois ela tinha certa razão até onde sabiam dessas nações, afinal, eles não sabiam o suficiente deles. Contudo, quando ela viu a reação de Ainz, Albedo curvou-se lentamente em desculpas. Me perdoe. Dadas as nossas atuais circunstâncias, devemos estar em guarda contra todos os outros países, estou certa? De fato, é isso mesmo. Mesmo que sejam pequenos, eles podem abrigar indivíduos surpreendentes. Por exemplo, a pessoa que usou aquele item World Class em Chautier. Albedo podia sentir esse significado subjacente nas palavras de Ainz sem que ele precisasse declará-las explicitamente. O dedo de Ainz continuou apontando os dedos para as bordas leste e sul do mapa. Além disso, há uma cidade que flutua nas ondas ao leste, também tem uma cidade que foi fundada pelos 8 reis da ganância ao sul. Esses 2 lugares são provavelmente os que precisamos ser mais cautelosos. Principalmente a cidade dos 8 reis da ganância, já que dizem ser uma cidade flutuante no meio do deserto. Uma cidade flutuante? De acordo com as notícias que ouvi, seria mais correto descrevê-la como uma cidade construída sob uma fortaleza voadora. Eles dizem que a água flui interminavelmente da fortaleza para a cidade, e que a cidade em si é completamente cercada por uma barreira mágica e não se parece com nada nativo do deserto. Os olhos de Albedo ficaram frios e ela respondeu calmamente: devemos despachar uma força tática de vassalos para realizar reconhecimento. Não vamos sair por aí pisando na cauda do tigre. Mesmo se o usuário do item World Class tenha vindo de lá, é melhor tentar uma abordagem cordial até termos certeza do quão fortes são. Falando nisso, como anda a Chautier? Fisicamente ela parece bem, mas... Vamos, diga logo. Até eu me sinto desconfortável com ela também. Sinto muitíssimo. Na verdade, o estado mental dela está um tanto inquietante. Efeitos posteriores do controle mental. Será que nem a morte pode apagar completamente os efeitos de um item World Class? Não, não é isso. É mais como se ela ainda sentisse muita culpa por levantar a mão contra o Supremo. Ela não consegue perdoar a si mesma por ter feito isso. Ainz-sama. Por um momento, Ainz não entendeu muito bem, mas então, tudo ficou claro quase que instantaneamente. Tinha sido culpa de Ainz, não de Chautier. Ele tinha dito a ela muitas vezes: perdoe a minha insolência de se opor a seus dizeres. Mas se me permite, Ainz-sama. Ainz acenou para Albedo, que tinha uma expressão séria no rosto. Eu sinto que seria melhor se ela fosse punida. O brilho vermelho nas órbitas de Ainz diminuiu ligeiramente. Ele queria falar, mas fechou a boca sem emitir nenhum som. Isso porque a mulher à sua frente parecia ter algo mais a dizer. Recompensas e punições são lados da mesma moeda. Se o Senhor atribuir uma punição a Chautier, isso eliminará a culpa em seu coração. Já que em contraste, ela está atualmente se sentindo culpada, pois não foi punida por suas ações. Ainz sentiu que isso fazia muito sentido. De fato, era por causa das punições que as recompensas poderiam existir. Porém, definir até onde deveria punir e o quanto deveria perdoar, era algo que estava bem além de um mero assalariado como Ainz. Em circunstâncias normais, ele deixaria o assunto de lado e simplesmente perdoaria Chautier. Por outro lado, embora se sentisse mal só de pensar em punir Chautier, às vezes era um mal necessário. Compreendo. Então, eu vou pensar em como puni-la. Eu sinto que será melhor assim. Por favor, perdoe qualquer ofensa que eu tenha feito. Não entendi, como assim? Eu sempre aprecio tais sugestões. Eu sempre esperei que alguém fosse capaz de entregar uma opinião quando eu estiver em dúvidas. Albedo, o que você fez é muito apropriado para sua posição como a supervisora guardiã da grande tumba de Nazarick.
Muito obrigada. A beleza estonteante se curvou diante dele, suas bochechas estavam coradas e seus olhos úmidos. Sentindo-se um pouco desconfortável com a reação exagerada de Albedo, Ainz acenou calmamente e respondeu: há algumas coisas que preciso lhe dar no momento. Cuide bem de Nazarick. Será um prazer. Por favor, deixe comigo. Eu cuidarei dos assuntos enquanto o senhor não estiver por perto, Ainz-sama. Ele pensou ter ouvido algo como dentro das minhas capacidades de sua esposa, em algum lugar em meio de suas palavras, mas decidiu fingir que não tinha ouvido nada, porque ela ainda tinha mais a dizer. Tenha muito cuidado, Ainz-sama. Quem controlou a Chautier ainda pode estar nos vigiando. Essa foi a primeira vez que Ainz bufou em desgosto desde que entrou na sala. Talvez quem nos atacar seja bem durão. Mas relaxe, Albedo. Como não tenho ideia do tipo de inimigo que estamos enfrentando, pretendo priorizar a retirada quando o encontrarmos, e também tenho vários escudos de carne preparados para tal circunstância. Ainz lentamente levantou a cabeça para olhar para o teto e começou a visualizar os inimigos contra os quais ele precisaria se preparar. Havia um misterioso detentor daquele item World Class que provavelmente era seu inimigo e outros jogadores, cuja existência ainda não estava clara. Além disso, havia os vestígios de jogadores no passado. É claro que pode ser muito imprudente crer que todos são inimigos, mas isso garantiria que ele não os negligenciasse por acidente. Ele teve que assumir o pior cenário ao fazer seu planejamento. Antes de aprendermos mais detalhes sobre o inimigo, seria sensato agir o mais discreto possível. Só que talvez precisemos espalhar uma isca para atiçar o inimigo. Como está o progresso daquele plano no fronte? Albedo abaixou os olhos e só por essa reação Ainz pôde adivinhar quais eram os resultados. Coqueutus ainda não fez nenhum relatório, mas a Intoma indica que o plano ainda não excedeu nosso escopo de previsões. Eles já devem ter montado acampamento perto do objetivo e estão se preparando para fazer contato. Entendo. Bem, não foi o que eu esperava, mas o importante é o que podemos ganhar com isso. Seus dizeres me enchem de alívio. Tudo bem. Eu tinha planejado observar como se sairiam daqui, mas infelizmente, surgiram várias tarefas para o Momon completar, é algo que preciso ir pessoalmente. Mas eu gostaria de ver como foi a batalha. Faça-me o favor de gravar a batalha entre os Lizardmen e as forças da Grande Tumba de Nazarick.